Beleza? Aqui é o professor Fernando e agora vamos falar da última personalidade importante da Revolução Francesa nesse período da ditadura jacobina. Iremos falar hoje de Robespierre, logo depois da nossa vinheta. E pessoal, quando falamos de Revolução Francesa, e todas as vezes, em todos os livros de história, nós mencionamos a figura de personalidades. E aí, nessa ideia minha de falar sobre cada um dos 4 personagens principais, eu deixei aquele que mais pôs fogo na fogueira, aquele que mais atiçou, aquele que sonhou também com a ideia de República Francesa dentro do processo revolucionário. Nós estamos falando de Robespierre. E aí, quando falamos de Robespierre, nós temos que entender que o Robespierre, na sua história, começa justamente no momento trágico. Por quê? Robespierre perdeu a mãe quando ainda era criança, pois ela morreu ao dar à luz a sua irmã. O pai de Robespierre era muito deprimido, não teve suporte emocional nenhum para cuidar e continuar cuidando de seus filhos e de Robespierre. Então os deixou a cuidados da avó. Então Robespierre é o tipo de cara criado por vó. Saiu da sua cidade natal aos 12 anos e foi morar em Paris graças a uma bolsa de estudos no tradicional colégio de Saint-Louis-Langlais. Então quer dizer que o Robespierre, apesar das dificuldades que teve na infância, era um excelente aluno, um cara promissor na carreira que queria seguir. Ironicamente, lá ele ganhou o prêmio do melhor aluno, fato que lhe deu o direito de conhecer o rei Luís XVI e discursar para ele e a rainha Maria Antonieta. Só que o rei e a rainha mal sabiam que aquele garoto de 18 anos na época iria mais tarde orquestrar a sua execução na guilhotina. Ironias da história. Lá ele estudou durante 9 anos e teve contato com o pensamento radical que parava nos intelectuais da época, tendo como um de seus professores o ilustre filósofo e matemático D'Alembert. O jovem Robespierre também teve seu pensamento influenciado pelas ideias de Voltaire e Rousseau. Em 1781, Robespierre, já formado em Direito, voltou para sua cidade natal, onde exerceu a profissão de advogado. Foi admitido no Conselho Provincial de Artois e passou a defender as causas de pessoas humildes, desde que estivesse de acordo com a sua valorização na retidão social e justiça. Robespierre era avesso ao luxo da nobreza, muito valorizado pelo regime absolutista do rei Luís XVI. Afinal de contas, estamos falando de uma França onde o rico tem que ter seu privilégio, onde o rico tem comida e o pobre tem o quê? Nada. Tá? Robespierre, então, vai ser um dos que vai lutar, sim, vai lutar contra o absolutismo e vai servir como advogado do povo com empenho e dedicação. Ganhou, então, admiração e o apelido de incorruptível. Em 1789, ingressou na carreira política como deputado pelo Terceiro Estado, da região de Arautos, na Assembleia dos Estados Gerais. Lembra a Assembleia dos Estados Gerais? Aquela assembleia em que o povo vai discutir a questão do voto per capita e que não vai querer mais por representação estadual, primeiro, segundo, terceiro estado. Olha lá quem está lá, ó. Robespierre já estava lá, ele não surgiu do nada. Revelou-se excelente orador durante um discurso notável, onde Robespierre defendia que todos os franceses deveriam poder ingressar em empregos públicos, sem outra distinção que não fosse seus talentos e virtudes. Em 1790, assumiu a liderança do Clube Jacobino, facção política radical que defendia os interesses da pequena burguesia e dos artesãos dos camponeses. Robespierre chegou já causando, já fechando por cerco, e aí você observa, Robespierre era extremamente persuasivo e participativo. Robespierre era um dos principais oradores da Assembleia Constituinte, acumulando mais de 260 discursos em setembro de 1791. O cara fala muito. Nesse momento, os jacobinos se consolidavam como a ala mais radical dos revolucionários do período da Revolução Francesa. E tinham Robespierre à frente da articulação da Revolução, sendo o alvo constante dos adversários, como nós já vimos nos vídeos anteriores. Né? Admirador e entusiasta da ideologia do filósofo e nominista Jean-Jacques Rousseau, Robespierre defendia um posicionamento inovador para a época, incluindo sufrágio universal com eleição direta, educação gratuita obrigatória, imposto de renda progressivo, ou seja, de acordo com a renda que você ganha, você paga,
Em 1792, é deflagrada uma ressurreição do povo à monarquia que foi derrubada. A república foi proclamada e Robespierre tornou-se membro da prefeitura insurrecional, conhecido como Comuna de Paris. O político assumiu o poder e não poupou ninguém. No dia 21 de janeiro de 1793, o Luís XVI foi executado na guilhotina. E os girondinos, grupo moderado da Assembleia Nacional, foram derrubados. Começa o que nós chamamos de República Jacobina ou ditadura ou Era do Terror. Só que aí, Robespierre, nesse contexto, ele faz o quê? A Constituição acaba sendo suspensa em 27 de julho de 1793. Robespierre foi eleito para o Comitê de Salvação Pública, o órgão executivo que comandava o exército e administrava as finanças públicas da França. Objetivando o contexto de situação de uma guerra com esse cenário, o período de junho de 1793 a julho de 1794 foi conhecido como Período do Terror. Fase marcada pela repressão, pela violência, pela suspeita, pela execução. É nesse período que morre, como vimos no primeiro vídeo, Marat. É nesse período que é executado Danton e Robespierre, aplicando a condenação por guilhotinamento. O posicionamento extremamente radical de Robespierre instaurou um clima ameaçador sobre todos em 49 dias. Estima-se que foram executadas 1.400 pessoas na França. Com os ânimos exaltados vivendo o ato de terror, intensificados, alguns deputados moderados da Convenção Nacional arquitetaram então a prisão de Robespierre e de seus principais apoiadores. Robespierre também não quer dizer que só por causa disso. O autoritarismo nas suas mãos, o poder concentrando nas suas mãos, ele começando o poder subindo à sua cabeça, esse achando que era um ser supremo, que era um cara a mais. Os grupos de opositores, de uma parte jacobina e de uma parte girondina, vão planejar sim um golpe conspiratório. O político então foi declarado fora da lei durante a convenção em 28 de julho. A sua voz foi abafada e ele não conseguiu se defender. Desesperado, diz os documentos, e tem várias versões, que o Robespierre tentou fugir, tentou correr pro seu quarto, tentou cometer suicídio, e quando pegou a arma para dar um tiro, em vez de acertar a cabeça, acertou o maxilar. E a grande ironia é que ele não conseguiu se defender, pois tinha uma bala alojada no seu maxilar. Robespierre então foi preso, condenado como traidor à revolução, outro paradoxo da Revolução Francesa. Foi o último a ser executado, presenciando a morte de seus companheiros. Executado na guilhotina, faleceu no dia 28 de julho de 1794 em Paris. Esse é mais uma das personalidades da Revolução Francesa. Não quer dizer que o Robespierre não fez nada, fez muita coisa. E as suas ideias irão aparecer, vão estar em contato, vão estar presentes lá no governo de Napoleão Bonaparte. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Dê o seu link. Tá? Dá o seu joinha, faz assim, ó, joinha, professor, obrigado, professor. Tá? Compartilhe o vídeo. Inscreva-se. Eu quero chegar aos 1000. Só tô 550. Chegar nos 1000. Galera, ajuda aí. Compartilha, inscreva-se. Deixe seu comentário, a sugestão nas próximas aulas. Próxima aula, vamos concluir a Revolução Francesa. Porque aí eu quero fazer coisas diferentes aqui no canal. Galera, por mais, até a próxima aula. Até o nosso próximo encontro. Fui!